Uma vida de sucesso. O que é uma vida de sucesso? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 16, e nós vamos ler apenas um versículo. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Eu vou ler só a segunda parte do versículo 32, ok? Provérbios 16, 32 diz o seguinte: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A gente pode ler junto assim? Vamos repetir juntos? Vamos lá? Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mais uma vez, melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que significa sucesso? O que significa sucesso? Em outras palavras, sucesso significa êxito. Sucesso significa triunfo. E quando nós olhamos para uma vida de sucesso, quais são as evidências que nós encontramos na vida das pessoas, ou quais são as evidências que nós gostaríamos de ter, para dizer para todo mundo: olha, eu sou uma pessoa que tem uma vida de sucesso. Quais são as evidências? Quais são os pontos que geralmente são comentados a respeito de uma vida de sucesso? O que nós ponderamos a respeito de uma vida de sucesso? De modo geral, as pessoas definem uma vida de sucesso em 3 pontos: poder, dinheiro e sexo. Se você perguntar aí na rua para as pessoas e fazer uma pesquisa e colocar esses itens, você vai encontrar você vai perceber que estes 3 itens são os itens mais respondidos a respeito de uma vida de sucesso. Porque com o poder nós controlamos pessoas. Com o poder nós gerenciamos. Com o poder nós temos acesso livre a tomadas de decisões. Com o poder nós temos ascensão profissional. E mais, com o poder nós temos o que nós todos em algum grau temos sede: reconhecimento. Com dinheiro, com dinheiro é fácil. Com dinheiro a gente compra o que a gente quer, sem se preocupar quantos zeros tem na nossa conta. Com dinheiro, nós temos estabilidade. Com dinheiro, nós vivemos dentro das nossas próprias regalias, sejam elas quais forem. Com dinheiro, a gente não fica preocupado se a crise que o Brasil tem vivido hoje, nessa crise terrível, essa crise econômica, se ela vai bater a sua porta ou não, porque quem tem dinheiro não está preocupado com isso. Sexo. Bem, o sexo para algumas pessoas é a satisfação plena. É essa liberdade de ir e vir com quem quiser, sem compromisso com ninguém. Segurança. Liberdade. Se nós pegarmos essas 3 palavras, poder, dinheiro e sexo, nós podemos colocá-las também, aplicar nessas três palavras um sinônimo para cada uma delas. Para o poder, controle. Para o dinheiro, conforto. E para o sexo, nós vamos colocar o prazer. Portanto, geralmente as pessoas definem uma vida de sucesso como o controle sobre tudo o que se faz, administrando os meios que me cercam
do meu modo. Uma vida de sucesso é uma vida de conforto, tendo tudo o que eu quero, sem ter que ficar preocupado ou sem ter que ficar fazendo continha se eu posso ou não comprar qualquer coisa. E por fim, uma vida de sucesso é ter prazer sexual, é manter relação com quem quiser, a hora que quiser. E se eu estou dentro do casamento, eu preciso também viver uma vida sexual muito boa, sem crise, sem problemas. Poder, dinheiro e sexo, ou controle, conforto e prazer. A Bíblia conta a história de um homem que viveu esses 3 pontos na sua vida. E com toda certeza, esse homem, ele iria ocupar as maiores revistas de uma vida de sucesso. Com certeza ele iria estampar uma das capas das revistas da Caras, da Veja e Você S.A. Ele com certeza estaria no top 5 do mundo, como um dos 5 homens, uma das 5 pessoas mais bem-sucedidas na vida. Nós podemos até dar alguns adjetivos para essa pessoa: refinado, inteligente, sedutor, rico, poderoso, empreendedor. Os homens estão sentindo que os homens aqui na igreja estão murchando, né? Sem contar que a linhagem familiar desse homem é uma linhagem poderosa. É um homem de família. Pense. O nome desse homem é Salomão, rei de Israel. O que a Bíblia fala sobre Salomão? Bom, se a gente for fazer um resumo sobre a vida desse homem, você vai ver que a Bíblia retrata o que muitos anseiam e o que muitos hoje definem por uma vida de sucesso. Principalmente nessa tríade: poder, dinheiro e sexo. Ele foi o homem mais sábio da sua geração. E o que é interessante é que essa sabedoria não nasceu com ele. Ele pediu a Deus. Ele pediu sabedoria a Deus. Foi o homem mais sábio da sua época. Controle. Salomão era extremamente rico, ele era rei, extremamente rico. Conforto. E, para causar inveja ou para dor de cabeça dele, ele teve 700 mulheres e 300 amantes. Ou seja, o cara é um herói. Porque o cara não apenas conseguia administrar 7 mulheres, o que é uma proeza. Ele administrava 700 mulheres e ainda, para não se dava por satisfeito, ele arrumou 300 amantes nas costas das 700 mulheres. O cara, sem palavras. Salomão é um ícone. É um ícone nessa tríade desejada por qualquer pessoa na humanidade: poder, dinheiro e sexo. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, em 1 Reis, no capítulo 11, versículos de 9 a 11, Deus se irou contra Salomão. E por quê? Diz o texto que Deus se irou com Salomão porque o seu coração se desviou do Senhor. Salomão tinha poder, Salomão tinha dinheiro e Salomão tinha sexo a hora que quisesse. E o seu coração se desviou do Senhor.
Deus toma uma decisão. O que é que Deus decide? Deus decide tirar o reino das mãos desse homem. Deus decide tirar o seu reino. Só que Deus é tão bondoso, que Deus diz assim, olha, eu não vou fazer isso com você, Salomão. E sabe por quê? Eu não vou tirar o reino das suas mãos por amor ao seu pai Davi. Mas o seu filho, eu vou estourar com o reino. Salomão foi o último rei unificado do povo de Israel. Roboão, seu filho, dividiu o reino em dois. Deus tirou de cena o Salomão. É como se Deus pegasse a capa da revista e rasgasse a capa da revista que tinha Salomão nela. É como se Deus, com um pequeno alfinete, murchasse o coração inflado desse homem cheio de sucesso. E aí, o grande Salomão caiu. O que é pior é o fim da história desse homem de sucesso. O fim da história de Salomão é um fim apático. O registro da sua morte não tem nenhuma palavra de despedida, não tem nenhuma bênção, não tem ninguém com ele. O cenário é um cenário melancólico e totalmente oposto de toda a sua vida, totalmente nada apoteótico. O que é que diz a respeito da morte desse homem de sucesso? Bom, em 2 Crônicas 9:30 diz o seguinte: 40 anos reinou Salomão em Jerusalém e em todo Israel, descansou com seus pais. Ponto final. Isso é morte que se registre de um homem de sucesso? Em certo sentido, a vida de Salomão é um paradoxo. E por que eu estou dizendo que a vida de Salomão é um paradoxo? Porque ele pediu sabedoria para Deus. E o que é paradoxal nessa história é que ele pede essa sabedoria para ter capacidade de discernir o que era bom e o que era ruim. Essa sabedoria lhe daria um senso de justiça para governar a nação. E aí a gente chega numa conclusão simples. Salomão governou o povo, mas não governou a si mesmo. Salomão governou o povo. Salomão governou a nação, mas não governou o seu próprio coração. Principalmente nesses 3 assuntos: poder, dinheiro e sexo. Ou controle, conforto e prazer. Eu penso que esse tripé que representa uma vida de sucesso são realidades ambíguas na nossa vida. E por que eu digo que elas são realidades ambíguas? Porque elas são realidades que ao mesmo tempo podem nos fazer mal e ao mesmo tempo podem nos fazer bem. São realidades ambíguas porque são realidades das quais nós devemos ao mesmo tempo fugir e ao mesmo tempo desfrutar delas. Se nós pegarmos essas 3 palavras e tentarmos definir, nós vamos definir as 3 palavras como tentação e bênção, juntas ao mesmo tempo. A tentação do poder, a tentação do dinheiro, a tentação do sexo, ou a bênção do poder, a bênção do dinheiro, ou a bênção do sexo. A grande questão aqui tudo vai depender de como eu e você nos relacionamos com esses temas. Tudo depende do coração e do modo como o coração lida com esses 3 pontos. Foi aí então que Salomão, em toda a sua sabedoria, escreveu o verso que nós lemos. É melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma a cidade. Esse é o retrato de um rei. Um rei que olha tudo ao seu redor.
e decide escrever um verso. Esse verso é de Salomão. É uma figura de um rei que olha tudo e viu que o controle que ele exercia em tudo, o conforto que ele usufruía e o prazer que ele conquistava, tudo isso junto levou ele a chegar numa conclusão. E aí ele conclui, e ele escreve isso em Provérbios capítulo 16, versículo 32. É melhor dominar o seu espírito do que ter dominado toda uma cidade. É aqui, gente. É aqui. Nesse pequeno verso que de fato nós vamos descobrir o que é ter uma vida de sucesso. É claro que a minha pretensão aqui não é fechar o escopo do assunto. Eu quero pensar numa vida de sucesso baseado nesse trecho. Segundo a Bíblia, e segundo esse trecho, uma vida de sucesso está pautada no domínio, dominar. Dominar. É melhor o que domina o seu espírito do que o que toma ou o que domina uma cidade. Dominar. O problema não é nem tanto ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não é ter riqueza, mas é depositar nela toda a nossa esperança e toda a nossa expectativa de vida. O problema não é ter coisas na vida, mas o problema é como lidar com aquilo que se tem ou com aquilo que se deseja ter. Em síntese, não é o que você tem, mas aquilo que você tem, mas se aquilo que você tem domina você. Você está entendendo? A grande questão não é aquilo que você tem, mas aquilo que você tem, se esse negócio domina o seu coração e domina a sua vida. A grande pergunta é quem é dono de quem nessa história? O que você tem é dono de você ou você é dono daquilo que tem? Salomão está afirmando aqui nesse verso que é melhor dominar a si mesmo do que dominar uma cidade. Agora, o que é importante a gente salientar aqui é que a cidade ela pode muito bem ser uma representação fiel desses 3 pontos. Ela pode ser um símbolo sobre uma vida de sucesso. As pessoas saíram da vida rural e foram para a cidade grande em busca de sucesso, de crescer. E você vê muitas pessoas, muitas histórias assim por aí. A cidade pode representar esses 3 símbolos. No poder, porque pelo poder se tem manutenção, pelo poder se tem organização numa cidade. Conforto, tem demais numa cidade. O dinheiro para se viver nela. Lazer. E prazer, a gente pode falar de diversão, a gente pode falar de alívio. Depois de uma semana de trabalho, a gente pode encontrar prazer em várias coisas, em vários pontos. O verso que Salomão escreveu aqui, ele afirma que quem domina a si mesmo tem uma vida de sucesso, e não aquele que domina uma realidade externa em prol de status ou em prol de um benefício. Uma vida de sucesso é aquela que consegue dominar o seu próprio coração. Bom, e essa história é antiga, porque Deus disse isso a Caim, em relação à sua inveja a respeito do seu irmão Abel. Deus disse isso para Caim, Deus disse a ele: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. O que é mais ainda paradoxal agora nessa história toda, não na vida de Salomão, mas na nossa, o que é mais paradoxal é que Deus não iria oferecer para nós controle, conforto e prazer para depois não cercear disso. Não tem lógica. Por que Deus iria oferecer para nós controle ou poder, dinheiro, conforto, o sexo e prazer, e depois oferece e tira, oferece e tira? Essa não é a questão. Ele oferece
E nós devemos dominar esses pontos. Não esses 3 pontos nos dominar e nos governar. E aí, dominar a si mesmo e dominar o seu próprio coração é um grande desafio. Porque basicamente a gente pode falar de 3 tipos de pessoas aqui. Nós podemos falar de 3 tipos de pessoas que vivem esse sentido. Primeiro, tem gente que tem demais na vida. Tem gente que tem poder, tem dinheiro e tem sexo. Tem gente que tem, mas não é possuída por aquilo que tem. Um outro grupo de pessoas, tem gente que não tem nada, mas é possuída por aquilo que não tem. Vive invejando o outro que tem. Não tem nada, mas é possuído pelo que não tem. E faz da sua vida uma busca desenfreada inteira. Eu preciso ter. Encher o meu celeiro, ter. Eu preciso ter governo sobre as pessoas. Eu preciso ter dinheiro para me estabilizar. Eu preciso ter sexo livre. Eu preciso ter prazer. E tem um terceiro grupo de pessoas. Tem gente que tem muito, e é totalmente dominado pelo que tem. Uma vida de sucesso não está baseada naquilo que eu tenho. Uma vida de sucesso, segundo a palavra, segundo as Escrituras, uma vida de sucesso não está naquilo que você tem. Uma vida de sucesso não está baseada naquilo que você mostra para o mundo que tem. Não. Uma vida de sucesso, segundo as Escrituras, é uma vida em que, do modo como você governa e o modo como você domina o seu coração com aquilo que você possui, ou até mesmo com aquilo que você não possui. Isso é uma vida de sucesso. É o modo como você lida no seu coração com aquilo que você tem e com aquilo que você deseja ter e não tem. O segredo de uma vida de sucesso não é dominar coisas. O segredo de uma vida de sucesso é dominar você mesmo. Porque dominar a cidade gera status. Dominar a cidade gera reconhecimento. Mas dominar a si mesmo gera vida. Uma vida de sucesso não é conquistar coisas, mas é você lidar com o seu coração diante de tudo aquilo que você já conquistou. Uma vida de sucesso não é você usufruir das regalias que essa vida tem para te oferecer, não. Isso não é uma vida de sucesso segundo as Escrituras. Uma vida de sucesso não é você usufruir de tudo aquilo que essa vida tem para te oferecer de bom, mas é você permanecer fiel em tudo aquilo que você usufrui nessa terra. Fidelidade. Se tem algo que Deus espera de você, é ser fiel em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Sabe o que é uma vida de sucesso? Uma vida de sucesso não é você encher o seu bolso com os frutos dessa terra, mas é você pegar os frutos que estão no seu bolso e aprender a dividir e repartir com quem não tem nada no bolso. Uma vida de sucesso não é você viver baseado por aquilo que você tem e pode comprar. Uma vida de sucesso é baseada naquilo que você tem e sabe dividir. Uma vida de sucesso não está pautada em você dominar pessoas. Uma vida de sucesso está pautada em como servir as pessoas. Uma vida de sucesso não está pautada em você usufruir livremente do prazer para você mesmo. Mas uma vida de sucesso também está em você descobrir que o prazer está em meditar na lei do Senhor todos os dias. Uma vida de sucesso não é você dominar a cidade.
Uma vida de sucesso não é você ser conhecido em Brasília. Uma vida de sucesso não é o seu chefe promover você amanhã. Ainda que isso possa simbolizar um pouco de sucesso. Mas uma vida de sucesso é como você vai governar o seu coração frente às vitórias que você tem na vida. E tem muita gente escrava de si mesmo. Tem muita gente escrava porque quer governar pessoas com opressão. Tem muita gente escrava do dinheiro que tem na poupança. Tem muita gente escrava do prazer que o mundo oferece livremente a qualquer lugar, em qualquer esquina. Sabe o que é poderoso? O que é poderoso é que Jesus disse uma vez o seguinte: olha, de que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Hein? De que adianta você ganhar tudo nessa terra e perder o que você tem de mais valioso, que é a sua alma? Como é que nós podemos lidar com esses 3 pontos que, segundo muita gente, representam uma vida de sucesso? Poder, dinheiro e sexo. Como é que nós vamos desenvolver uma vida de sucesso? Bom, uma vida de sucesso, ela faz parte de um processo de morte e vida. Uma vida de sucesso é um processo de morte e é um processo de vida. Por que eu estou dizendo isso? Bem, se você está aqui nessa noite e Jesus for aquele que governa a sua vida, de segunda a segunda, o texto do apóstolo Paulo faz todo sentido para você. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu disse que uma vida de sucesso está pautada no dominar. E sim, está pautada no dominar. Em você se dominar, e não dominar o que você tem ou o que deseja ter. Se você se domina, é porque primeiro você morreu. E agora Cristo vive em você. E aí, nessa tríade de controle, de conforto e de prazer, você vai aprender a lidar nesses 3 pontos da sua vida, pautada em como Cristo lidou com esses 3 pontos. Portanto, o que é uma vida de sucesso? É simples. Uma vida de sucesso é você dominar o seu coração. E como é que isso acontece? Se Cristo não estiver no meio da sua vida e no centro da sua existência, você vai lidar com o poder para si mesmo. Você vai lidar com o dinheiro para si mesmo. Você vai lidar com os prazeres deste mundo para si mesmo. Se você vive em Cristo, e agora Cristo vive em você, você vai usar do poder para gerar vida no coração de alguém. Você vai usar do conforto para gerar conforto em alguém. E você vai aprender a lidar com os prazeres desta vida em santidade e com gratidão ao Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, que esse nosso vulcão vaidoso, chamado de ego, seja dominado por nós, para vivermos de fato uma vida de sucesso.
e sermos fiéis a Deus em qualquer lugar e em qualquer situação. Eu oro para que nessa noite, homens desempregados sejam homens de sucesso. E não por apenas adquirirem os frutos dessa terra, mas por dominarem o seu próprio coração e não se voltarem contra o Senhor. Eu oro para que mulheres nessa noite sejam mulheres de sucesso. Não por usarem dos seus dinheiros para comprarem inúmeros sapatos e desfilarem aos domingos à medida que vão para os shoppings ou vão para as suas igrejas. Mas eu oro para que as mulheres desta igreja sejam mulheres de sucesso, abençoando e cuidando dos seus maridos, abençoando os seus filhos e filhas e abençoando as outras mulheres desta igreja, com decência e com amor. Eu oro para que os jovens desta igreja não sejam de fato jovens de sucesso, não jovens que vivem buscando apenas a estabilidade do concurso público, mas que sejam jovens que, além de pensar nisso, sejam capazes de pensar em como vão servir para gerar vida para esta cidade que está morta. Eu oro para que nessa noite, homens e mulheres sejam mulheres e homens de sucesso ao saírem destas portas e possam dominar o seu coração. Uma vida de sucesso não é dominar o que se tem. Uma vida de sucesso é dominar o seu próprio coração na cruz do Rei, que vivo está.